Bom, muitas pessoas não estão prontas para ouvir a verdade ou até mesmo aceitá-la, que hoje elas não têm uma boa quantia guardada e vivem com contas altas, e passam o fim do mês sem dinheiro. Isso ocorre devido à sua falta de planejamento financeiro e simplesmente não saber o verdadeiro significado do dinheiro. Já parou para pensar que trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas nunca temos dinheiro? Agora, por que isso ocorre? A falta de administração faz com que você gaste seu dinheiro de forma mais rápida e de maneira que você nem perceba. Agora, imagine o oposto: trabalhou 5 anos, o equivalente a 60 meses, onde a cada mês foi guardado R$ 200. Isso daria um total de R$ 12.000, sem contar os juros compostos. Bom, agora vai a verdade que muitos não aceitam. Podem achar caro guardar R$ 200 devido à sua renda mensal ser apenas o salário mínimo. O primo pobre fala: você é pobre, tenha coisas de pobre. O que acontece é que gastamos nosso dinheiro com alguns bens materiais que vão afundando nossas finanças, como, por exemplo, um iPhone no cartão de crédito, um carro financiado, faturas de cartão de crédito. Agora, imagine se você, que depende do salário mínimo, perde o emprego e não tem reserva de emergência. Vai ser complicado, não é? Bom, criar uma reserva de emergência é uma parte fundamental do planejamento financeiro pessoal. Esta reserva é uma quantia de dinheiro que você deve ter disponível para cobrir despesas inesperadas, como problemas de saúde, reparos em casa ou perda de emprego. Neste vídeo, vou mostrar 7 passos para chegarmos na reserva de emergência mais rápido, de uma maneira mais fácil e bem organizada. A única coisa que peço é o seu like, inscreva-se e ative as notificações. Vamos às dicas. Passo 1. Defina o valor da sua reserva de emergência. Definir o valor da sua reserva de emergência é um dos passos mais críticos ao criar esse fundo de segurança financeira. A reserva de emergência foi projetada para ajudá-lo a lidar com despesas inesperadas ou situações de crise financeira sem solicitar empréstimos ou cancelar investimentos de longo prazo. Aqui estão algumas considerações para ajudá-lo a determinar o valor ideal para sua reserva de emergência. Calcule suas despesas mensais essenciais. Comece calculando todas as despesas mensais essenciais, como moradia, alimentação, transporte, seguros e serviços públicos. Certifique-se de incluir tudo o que é necessário para manter seu padrão de vida básico. Avalie a estabilidade de sua renda. Considere sua fonte de renda principal. Se você tiver uma renda estável, como um emprego de tempo integral, uma reserva de 3 a 6 meses de despesas pode ser suficiente. Se sua renda for mais variável ou incerta, você pode querer economizar uma quantidade maior. Analise sua situação pessoal. Leve em consideração sua situação pessoal. Se você é o único provedor de sua família, pode ser prudente ter uma reserva maior. Da mesma forma, se você tiver dependências financeiras, como filhos ou outros membros da família, isso pode depender do valor necessário. Avalie seu nível de risco. Considere fatores como a estabilidade de seu emprego, a disponibilidade de seguro de saúde e outras proteções financeiras. Se você trabalha em um setor volátil ou não tem seguro de saúde, pode ser aconselhável ter uma reserva maior. Passo 2. Avaliar sua situação financeira atual. Avaliar sua situação financeira atual é um passo crucial no processo de criar uma reserva de emergência. Antes de começar a economizar para um fundo de emergência, é fundamental entender sua situação financeira atual. Aqui estão os principais aspectos a considerar ao avaliar sua situação financeira. Renda. Comece analisando suas fontes de renda. Isso inclui seu salário, renda de investimentos, aluguéis, renda adicional de projetos paralelos ou freelancers, e qualquer outra fonte de renda. Tenha uma visão clara de quanto dinheiro você recebe regularmente. Despesas. Liste todas as suas despesas mensais. Isso deve incluir despesas fixas, como aluguel ou hipoteca, contas de serviços públicos, seguros, transporte, alimentação, educação e dívidas, bem como despesas variáveis, como entretenimento e compras. Anote todos os gastos, mesmo os pequenos, para ter uma visão completa. Dívidas. Avalie sua situação de dívida. Liste todas as dívidas pendentes, como empréstimos estudantis, hipotecas, empréstimos pessoais, cartões de crédito e outras obrigações financeiras. Anote os saldos pendentes, as taxas de juros e os pagamentos mensais. Ativos. Faça uma lista de seus ativos financeiros,
como contas poupança, investimentos, fundos de aposentadoria, imóveis e qualquer outra propriedade de valor. Determine o valor líquido desses ativos, o valor total menos quaisquer dívidas associadas a eles. Passo 3. Crie um orçamento. Criar um orçamento é fundamental no processo de criação e manutenção de uma reserva de emergência. Um orçamento é uma ferramenta financeira que ajuda a controlar suas despesas, gerenciar suas finanças e direcionar seus recursos para atender metas financeiras específicas, como a construção de uma reserva de emergência. Aqui estão os detalhes sobre como criar um orçamento eficaz. Registre sua renda. Comece listando todas as suas fontes de renda, incluindo salário, aluguéis, renda de investimentos e outras fontes. Tenha em mente que você deve usar uma renda líquida, ou seja, a renda após deduções de impostos e outras contribuições. Liste todas as despesas. Registre todas as suas despesas mensais e anuais, incluindo despesas fixas, como aluguel ou hipoteca, contas de serviços públicos, seguros, transporte, alimentação, educação e dívidas. Além disso, inclua despesas variáveis, como entretenimento, compras e gastos com lazer. Categorize suas despesas. Divida suas despesas em categorias para obter uma visão clara de como seu dinheiro está sendo gasto. Categorias comuns incluem habitação, transporte, alimentação, saúde, lazer e dívidas. Passo 4. Economize regularmente. Economizar regularmente é uma parte fundamental do processo de construção de uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência é um fundo de segurança financeira que você cria para cobrir despesas inesperadas ou emergenciais, e economizar regularmente é uma maneira de acumular esse fundo ao longo do tempo. Aqui estão os detalhes sobre como implementar esse passo. Automatize suas economias. A maneira mais eficaz de economizar regularmente é automatizar o processo. Configure uma transferência automática da sua conta corrente para a conta específica designada para a sua reserva de emergência. Isso garante que você economize de forma consistente, sem a tentação de gastar o dinheiro que deveria ser economizado. Trate suas economias como uma despesa fixa. Considere suas economias para a reserva de emergência como uma despesa fixa essencial, assim como o aluguel ou a hipoteca. Priorize suas economias e não as negligencie, mesmo quando ocorrerem mudanças em sua situação financeira. Evite tocar em sua reserva de emergência. A reserva de emergência deve ser usada apenas em situações de crise financeira genuína. Evite a tentação de gastar esse dinheiro em compras não essenciais ou despesas discricionárias. Mantenha-o separado e intocado, a menos que uma emergência real o exija. Aumente suas economias com o tempo. À medida que sua situação financeira melhora, considere aumentar o valor que você economiza para sua reserva de emergência. Isso pode ser feito à medida que sua renda aumenta ou quando você paga dívidas importantes. Passo 5. Escolha onde salvar sua reserva de emergência. Sua reserva de emergência deve ser facilmente acessível, mas separada de suas contas diárias para evitar gastos impulsivos. Opções incluem: conta de poupança. Uma conta de poupança em um banco é uma escolha comum, pois é líquida e oferece algum retorno de juros. Conta corrente separada. Você pode abrir uma conta corrente separada para sua reserva de emergência, mantendo-a separada de suas contas diárias. Certificado de depósito. CDCDs são investimentos de baixo risco com prazos definidos. Eles geralmente têm taxas de juros mais altas do que as contas de poupança, mas podem ter penalidades por resgate antecipado. Fundos do mercado de investimentos. São fundos de investimento de baixo risco que oferecem liquidez e rendimentos melhores do que as contas de poupança. Passo 6. Mantenha-se disciplinado. É crucial manter a disciplina e continuar economizando até atingir sua meta de reserva de emergência. Evite usar esse dinheiro para despesas não essenciais. Passo 7. Reavalie e ajuste conforme necessário à medida que sua situação financeira muda. É importante reavaliar sua reserva de emergência. Seja flexível e ajuste seu objetivo conforme necessário. Se você usar parte da reserva em uma emergência, reponha-a o mais rápido possível. Lembre-se de que criar uma reserva de emergência leva tempo, mas é um passo fundamental para garantir sua estabilidade financeira em caso de imprevistos. Comece com pequenas economias e aumente gradualmente seu fundo de emergência à medida que sua situação financeira melhore. Até a próxima!